O assunto agora no Agricultura BR é a oferta e demanda por trigo, ambiente regional, doméstico, internacional também. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com o Thiago de Pauli, ele que é gerente comercial Regional Sul da Biotrigo e participa ao vivo conosco pela internet. Thiago, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E nós temos acompanhado diversos aspectos importantes em relação ao trigo e que impactam o produtor e também a oferta interna brasileira. Entre elas, uma redução naquilo que se espera de produção ou acesso por via logística de países importantes, como Ucrânia e Rússia, que estão envolvidos nesta guerra. Além disso, uma demanda que é muito firme, até em alguns aspectos crescentes, enquanto que o Brasil tenta ampliar aí a sua área de produção em outros estados que não são tradicionais de produção de trigo. Como é que você avalia esse momento que existe para o trigo, pensando no cenário internacional, mas impactando aqui no Brasil? Thiago, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Agricultura Brasil e do canal do Boi. Para nós é sempre uma grande honra estar aqui com vocês e podendo conversar um pouco, trocar algumas informações aí sobre trigo, né, que é uma cultura aí que tem uma importância muito grande, né? Então, todo dia a gente está se alimentando de trigo, né? E em termos de mercado, né, a gente percebe que há uma crescente demanda em termos de mundo, não somente interna brasileira, mas também em mundo, né? Então esses fatos que vêm ocorrendo em questão de guerra e estoques mundiais, né? A gente sabe que Índia, China, né, quando saem para o mercado comprar, são volumes grandiosos, né? Grandes volumes, escalas. Então isso causa um tumulto, vamos dizer assim, no mundo, né, do mercado de trigo, principalmente, né? Então, para quem que vai atender essa demanda, da onde que vai sair e tudo mais, né? E com isso tem deixado o mercado bem agitado e muito otimista em termos de preços, né? E também em termos aí de demanda, pensando não somente interno aqui no Brasil, mas fora principalmente. Então, a gente tem uma grande oportunidade que a gente está tendo aí, o agricultor que apostar na cultura do trigo nesse ano, né, apesar de termos um pouco mais de custos, né, na parte de produção, ainda está muito positivo, né, todos os cenários, né, eles apontam, né, então a gente usa muitas consultorias aí em termos de Brasil e também de mundo, né, para se informar, e todas elas apontam positivamente em termos de cultura, precificação e demanda do cereal aí para essa próxima safra. Thiago, em relação à produção, principalmente no sul do Brasil, que é a sua região de atuação, Rio Grande do Sul, Paraná principalmente, como é que esse produtor, né, que está trabalhando a cultura de inverno em termos de custos e também aquisição de tecnologias para aplicação no campo e, posteriormente, comercialização antecipada. Vocês conseguem me dizer como é que está esse momento do produtor? Sim, Fabiano. O produtor está bastante apreensivo e está levando muito em consideração o fator da racionalização do uso dos insumos, né? Ou seja, utilizar o insumo correto no momento correto, né? O que precisa, aonde precisa e quando precisa. Essas são as questões que o agricultor está avaliando bastante. A assistência técnica vem orientando de forma bastante clara, bastante transparente para o agricultor, que é importante determinados manejos, que ele não deve abrir mão, né, de determinadas ferramentas que a gente precisa para proteger a cultura e também para agregar, né, os componentes de rendimento necessários aí para que a gente possa ter uma boa produtividade, né? Então hoje, falando do sul do Brasil, a gente já tem o Paraná aí com praticamente metade da área semeada, um pouquinho mais, né? Então faltando aí principalmente as regiões mais sulinas, né? Sudoeste, Campos Gerais, e no Rio Grande do Sul e Santa Catarina iniciando agora a semeadura, né? Então pouco se andou em termos de semeadura nesses dois estados, somente naquela região mais oeste de Santa Catarina, região noroeste do Rio Grande do Sul,
onde já foi feito uma parte dessa semeadura, né? Porém, deve avançar agora nas próximas semanas aí de forma bem acentuada no que tivermos condição de solo, né? Umidade e tudo mais, né? A gente está passando por um período no sul de bastante chuva, então, cessando, né, tendo condições climáticas, aí a semeadura vai avançar de uma forma bastante acentuada, principalmente nos 2 estados aqui do sul. E no Paraná também, né, nessas regiões mais de sudoeste e Campos Gerais, também avançando de forma aí bem acentuada. Então, a gente, dentro do mês de junho, né, tem as melhores condições, né, para essas regiões de semeadura. Então, permitindo, assim, fugindo daquelas semeaduras muito antecipadas e tudo mais, né, que tem alto risco de geada. Então, o produtor está muito ciente, né, quanto à questão de época de semeadura, de escalonamento de cultivares, né, com ciclos diferentes, em épocas diferentes, né. O produtor está buscando fazer um manejo bastante assertivo, ou seja, usando ferramentas técnicas e informações para que ele chegue ao final da safra com uma boa produtividade. A questão de mercado, sim, motiva o agricultor a fazer um bom manejo e buscar essa produtividade elevada, mas ele está bastante ciente que ele precisa ser assertivo e ele precisa ir bem da porteira para dentro, né, para conseguir alcançar os resultados que ele vai ter da porteira para fora aí, desse mercado, sinalizando positivamente. Tiago, para encerrarmos aqui a nossa conversa, a nossa entrevista, recentemente a Biotrigo realizou um grande evento que trouxe especialistas do trigo sobre várias áreas de atuação diferentes, tecnologia, ciência, mercado e assim por diante, para discutir a produção de trigo, para falar com os seus colaboradores e assim por diante. Hoje nós temos o melhor momento do trigo no Brasil, dá para dizer que é o melhor momento, pelo menos recente, para essa cultura aqui no país? Exato, Fabiano. Pelo que a gente tem de históricos, né, foi discutido bastante também nos nossos seminários, que nós fizemos um em Campo Mourão e no Paraná e outro em Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul. E pelos dados históricos, como eu vinha falando, né, é uma das melhores, dos melhores cenários para a cultura do trigo e das últimas décadas, né? Falando aí em preço, falando em demanda, as perspectivas climáticas também são bastante positivas. A gente tem aí Conab sinalizando aumento na produção por unidade diária, né? Outros órgãos aí também que têm uns sistemas de pesquisa bem intensivos aí e conseguem ter uma boa previsibilidade disso, né? Então, ou seja, além de aumentarmos a área, principalmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós teremos aí um acréscimo em termos de produtividade, o que nos deixa dentro desses estados, né, com uma grande oportunidade de explorarmos tanto o mercado interno como o mercado externo. Então, falando em Rio Grande do Sul, nos últimos anos nós conseguimos, de certa forma, entre aspas, vamos dizer, consolidar um mercado de exportação para alguns países, e a gente, pela qualidade do trigo produzido nesses estados, a gente tem conseguido repetir essas negociações e principalmente avançar, né? Como ano passado a gente chegou aí a 2,8 milhões de toneladas exportadas, esse ano aqui devemos passar aí das 3,5, é o que falam os especialistas de mercado aí, então, ou seja, teremos uma demanda bem aquecida do mercado de exportação, e o mercado externo, pela paridade que a gente está tendo com o trigo de fora, né, o trigo argentino, americano, enfim, que são os principais fornecedores do Brasil, a gente consegue ter uma questão muito positiva aí em termos de paridade, né? Então, ou seja, a gente está muito competitivo em termos de preço, né, em termos de disponibilidade de matéria-prima e também qualidade, que são pontos bastante importantes, né, que o comprador de trigo lá do moinho leva muito em conta no momento de tomar a decisão de que trigo ele vai se abastecer. E também tem a questão pecuária, né? Então, tanto para uso para rações, né, como os usos forrageiros da cultura do trigo também são bem importantes. Então, ou seja, o agricultor tem uma grande oportunidade na mão, que é o trigo, que é a ferramenta trigo, né, não só para
para ganho financeiro, que com certeza ajuda a diluir muito os custos fixos da propriedade, entre outros fatores, mas também todos os aspectos agronômicos. Então, ou seja, o trigo deixa uma área numa condição melhor aí para a cultura na soja que vem na sequência agora no próximo ciclo. Então, isso é bem importante. Então, a gente ter áreas de rotação, utilizar manejos adequados e também utilizar muito bem as ferramentas aí que a gente tem, tanto agronômicas como mercadológicas, para a gente conseguir ter rentabilidade no período do inverno, que é o que a gente precisa aí, principalmente nos estados do sul, aí, depois de uma estiagem bem severa, né? Então a gente precisa fazer renda agora nesse inverno aí, para conseguir dar viabilidade às propriedades agropecuárias.